Boa noite, meus queridos irmãos, aqui presente, aqueles que estão em casa. Neste momento eu faço um convite a todos, que fechamos nossos olhos, respiramos fundo, e iniciamos com a oração do nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que falharam conosco. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Que assim seja. A palestra hoje é do nosso irmão Aldemir Montanha, do Centro Espírita Libertação de Orleans. O tema hoje será Ninguém Morre, Todos Serão Felizes. Seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Que o amor de Deus, que a paz de Jesus, que a assistência dos bons espíritos possa estar com cada um de nós, hoje e sempre, cumprimentando a casa, agradecendo pelo convite, cumprimentando também aqueles que nos acompanham via internet. Gostaria inicialmente de relembrar uma citação de Francisco Cândido Xavier, quando dizia que ele simplesmente era o carteiro, e não quem enviava ou quem mandava o recado. Da mesma forma, nos apresentamos hoje. Nós somos o jornaleiro e não o jornalista, nós somos o carteiro, aquele que vem trazer uma notícia, não o autor da notícia propriamente dita. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está trazendo o conhecimento e o ensinamento da doutrina dos espíritos. Então, o conteúdo que nós vamos falar hoje aqui, facilmente nós encontramos nos canais de busca da internet, na codificação, na literatura espírita. Porém, eu vou citar algumas fontes que nós procuramos fazer o estudo da noite de hoje. Livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Livro Crônicas de Além Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, a psicografia de Chico Xavier. Livro Coração e Vida, pelo espírito Maria Dolores. Livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. A revista espírita O Reformador, e um artigo muito relevante de Tânia Santos de Mello, da Fundação Allan Kardec. Bom, todos os anos nós percebemos que a Federação Espírita Brasileira promove campanhas em divulgação da defesa da vida. A violência, a eutanásia, o suicídio, o aborto e outros. Especificamente, o tema suicídio, nós acompanhamos essa campanha mais fortemente durante o mês de setembro, com a campanha Setembro Amarelo, onde instituições e entidades brasileiras trabalham mais assiduamente esse tema. Mas a Federação Espírita Brasileira e nós espíritas entendemos que temas que tratam da valorização da vida, nós devemos continuamente estar propagando, estar divulgando. Por isso, nós escolhemos esse tema da noite de hoje, Ninguém Morre, Todos Serão Felizes. Nós pretendemos abordar uma pequena parte desse tema, o suicídio. Porém, a nossa intenção na noite de hoje não é falar de estatística, não é de falar, de certa forma, das graves consequências e penalidades que um suicida pode ser acometido. Mas sim, reforçar que, independente do tamanho e do tipo de erro, perante a contabilidade divina, todo erro tem solução. E que a providência divina não abandona nenhuma criatura em hipótese alguma. Então, nós gostamos muito da ideia de tentar aprender com quem já vivenciou a experiência. Por isso, nós sempre procuramos estudar parte da trajetória de espíritos que passaram por determinadas situações,
no nosso caso aqui, o suicídio. Então, nós vamos tentar aprender com um suicida, com alguém que viveu essa experiência, e que é um espírito que, tanto quanto nós, busca trilhar aí os caminhos da evolução. Então, nós perguntamos de início o seguinte: quando nós escutamos o nome Judas Iscariotes, o que vem à nossa mente num primeiro momento? Ou então, quando a gente ouve assim, aquela pessoa é um Judas, ou tu és um Judas, qual é o significado dessa frase? No primeiro momento, a gente sempre lembra do traidor, do amigo falso. Aí, se a gente conhece um pouco da história, lembra que ele foi um suicida. Na percepção popular, ele aparece como um exemplo de ambição, de traição, de amigo falso mesmo, né? E em muitos lugares, nos dias de hoje, nós ainda percebemos, por ocasião da comemoração da Páscoa, um ato denominado a malhação de Judas, onde se pega um boneco representando o Judas, se pendura lá numa árvore, num poste, e dá sarrafada, paulada, se coloca fogo. E é provável que é dessa forma que a gente conhece e define esse espírito. Ele é um dos personagens mais marcantes da história do cristianismo. Ele foi um dos 12 apóstolos, porém, foi um mau apóstolo. É essa a imagem que nós temos dele. O seu nome sempre vai aparecer por último nas citações evangélicas, e sempre seguido do termo traidor. Mas, através do Consolador Prometido, que sabemos que é a doutrina dos Espíritos, e por meio de informações, através de livros, psicografias, de espíritos respeitáveis, nós recebemos outras informações a respeito desse nosso irmão. Sobre a sua queda, através dos desenganos, dos erros cometidos, da tentativa da fuga pela porta falsa do suicídio, mas também depois pela sua posterior reabilitação. E ele vai nos ensinar que nem um suicida morre, nem mesmo um suicida morre. Porém, uma lição talvez mais importante ainda, que independente do erro, de qualquer erro, absolutamente ninguém vai ficar abandonado perante a providência divina, e todos vão receber oportunidades para poder reencontrar o caminho da felicidade e voltar a conviver com aquelas pessoas que amam. Bom, vai nos ensinar também que só vence, só se liberta do erro e é feliz aquele que se dedica pela sua recuperação, que está constantemente se estudando, trabalhando, se dedicando e principalmente colocando toda a confiança em Jesus, que é o médico de todas as almas, que é o nosso mestre, que é o nosso norte. Então vamos tentar conhecer um pouquinho de Judas Iscariotes, aquilo que nós já sabemos, nós lemos, e talvez uma ou outra informação que a gente está trazendo aqui. Então, sabemos que ele esteve reencarnado ao tempo de Jesus, e ele era filho de Simão, de uma aldeia ou de um vilarejo chamado Queriote. As cidades, nós podemos dizer que na época de Jesus, nada mais era do que vilas, 50, 70, 80, 120, 200 e tantos habitantes. E ficou Judas de Queriote. Vamos dizer que o nome dele é Judas e o apelido ou sobrenome ficou Queriote. E ao longo das traduções chegou para nós como Judas Iscariote, e vindo de Queriote, que era uma vilazinha no sul da Judéia. O seu nome, Judas, é derivado da forma grega Judá, que significa louvor. Bom, ele foi o único dos 12 apóstolos que não era da Galileia. Ele se estabeleceu, depois de algum tempo, em Cafarnaum. E ele tinha uma espécie de pequeno comércio. Ele vendia desde peixe até objetos diversos. Então, a cabeça de Judas era de um comerciante. Adquire, né, compra, revende e depois vai lá contabilizar, apurar os lucros do seu negócio. É provável que ele tenha conhecido Jesus quando o mestre estava fazendo ou divulgando o seu evangelho, a Boa Nova,
pela Judéia, ou talvez tenha ouvido sobre a fama do rabi, do mestre, e tenha vindo até a Galileia na procura de Jesus para tentar conhecê-lo e tudo mais. Na verdade é que não existe detalhes, nem antes, nem no momento em que ele foi convocado como apóstolo. A gente não encontra muita informação nos evangelhos. No grupo dos apóstolos, talvez em função da sua habilidade, da sua experiência no comércio, ele foi eleito lá o contador, o administrador das doações que os apóstolos recebiam para aquela empreitada, para a divulgação do evangelho. Jesus tinha uma preocupação com essa arrecadação e ele pedia sempre que elas fossem comedidas, o estritamente necessário. Porém, Judas pensava diferente. No seu íntimo, ele acreditava que ele precisava arrecadar mais. Judas pensava e idealizava um grande projeto. Uma outra característica de Judas é que em diversas situações ele contestava as pessoas mais bem posicionadas socialmente ou mais ricas, quando elas se convertiam para o cristianismo ou elas faziam algum tipo de doação. Judas dizia que essas pessoas estavam tentando comprar um pedacinho do céu. Mas ele também criticava as pessoas simples. Sempre quando se tratava ou estava envolvido bens materiais ou algum dinheiro, algum valor monetário. Teve uma outra oportunidade, ele foi acusado por um ou outro discípulo de ser ladrão, de ter mexido, de ter usado o dinheiro daquelas arrecadações em proveito próprio. Jesus não o condenou, pelo contrário, sempre o chamava para uma conversa reservada e carinhosamente advertia ele para que aquele dinheiro ou que as coisas do mundo não fossem no futuro causa de perdição, causa de falha na vida dele. Porém, apesar dessas características ambiciosas, Judas também gostava de política, e então ele sempre sonhava com uma revolução em que ia se tirar o domínio romano do seu povo. Mas apesar dessas características, ele era uma pessoa culta, considerado uma pessoa inteligente, falava, se comunicava bem, era um homem sensato, alegre até. Então ele tinha qualidades, e assim como os 12 apóstolos, não era um espírito perfeito, porém, tanto ele quanto os apóstolos foram escolhidos por terem qualidades, por terem habilidades e serem capazes de executar aquela missão que o Cristo estava colocando para eles. Na verdade, foram espíritos que foram preparados antes de reencarnar, assim como acontece com cada um de nós, para a gente cumprir com as nossas tarefas, com a nossa missão enquanto encarnados. Eles foram preparados, nós sabemos, durante uns 3 anos pelo Cristo. Então, eles receberam lições sagradas, foram lapidados, para depois que o Cristo os deixasse, eles pudessem dar continuidade na obra. Então, nós podemos dizer que é como se os apóstolos tivessem recebido um curso intensivo, tivessem feito um mestrado ali com Jesus. Vamos lembrar aqui que o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, nos ensina que quando nós reencarnamos, ninguém de nós vem para errar, para fazer o mal, para matar, para roubar, para cometer suicídio. Todos nós, quando reencarnamos, a gente vem para fazer o bem, para aprender e para ser feliz. Porém, vale lembrar também que a todos nós, Deus nos concede o livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre o bem e entre o mal. E nós estaremos sujeitos, tanto em uma situação quanto a outra, às consequências, através da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Se assim como Judas, a gente proceder em escolher as coisas do mundo, as riquezas materiais, ou nós nos deixarmos envolver pela satisfação dos desejos do corpo físico, nós podemos afirmar que nós estaremos iludidos, assim como Judas estava. Mas o que é ilusão? Nós procuramos aqui, encontramos uma definição assim: ilusão é o engano dos sentidos ou da mente, que faz com que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação.
É a troca da aparência real por uma ideia falsa. Quer dizer, é um devaneio, é um sonho, é um produto da nossa imaginação. Se a gente está iludido, a gente está enganado. E essa ilusão ofuscava Judas ao ponto dele não compreender claramente a missão do Cristo. O mesmo acontecia quando ele interpretava alguns acontecimentos e algumas pessoas. Ele sempre analisava pelo prisma do material, de fora da realidade, de uma maneira ilusória. Então, ele interpretava a pessoa pela posição social, pelo dinheiro que ela tinha. É uma forma ilusória, fora da realidade mesmo. Bom, o mesmo acontecia quando ele interpretava, ele acreditava que Jesus de fato era o Messias e que era aquela pessoa que estava há séculos sendo esperado para libertar o povo do jugo romano. Só que Judas entendia o Messias como uma espécie de rei, como alguém que ia liderar um grande exército e ia usar da força de uma revolução para conseguir essa libertação. Acompanhando o dia a dia do mestre, ele fica empolgadíssimo, admirado, pasmo até, com a força, com a energia, com o carisma, com os discursos, com a inteligência e os milagres que Jesus fazia. E isso fazia com que ele alimentasse a ideia de que esse era o cara. E de que estava chegando o momento que aquela grande luta, aquela revolução para libertar o povo, estava chegando. Só que ele não estava entendendo que o grande inimigo, que a grande luta que o mestre estava propondo, era contra um inimigo interior, que está dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa, ou seja, o egoísmo, a intolerância, o orgulho, a sensualidade, o sexo irresponsável, a falta de amor, de caridade para conosco mesmo e para com as outras pessoas. Bom, estava chegando o tempo da Páscoa, e Jesus percebe que o seu momento, o momento crucial da sua missão está chegando. A Páscoa foi instituída por Moisés, nós sabemos, em forma de agradecimento a Deus, e também em comemoração à libertação do povo que era cativo do Egito. Bom, Jesus, num determinado dia, sai de Betânia, que era um vilarejo que ficava a 3, 4 quilômetros de Jerusalém, muito calmo, muito tranquilo, com uma energia muito boa, e que Jesus se sentia bem lá. Então ele procurava sempre repousar, descansar nesse vilarejo. E um dia ele sai em direção a Jerusalém e percebe que uma grande multidão o acompanha. Como estava muito próximo nos dias da comemoração da Páscoa, vinham peregrinos de muitas regiões, mas muito mesmo. E eles começaram a se inteirar para ver o que estava acontecendo. E os seguidores falavam, olha, a gente está seguindo aquele que vai ser o rei de Israel, aquele que vai libertar o povo. E todos esses peregrinos se juntaram àqueles seguidores, de forma que se formou ali uma grande massa, né, que passou a acompanhar o Cristo. E eles passaram a estender a parte das suas roupas, tapetes, mantos, vegetação que se conseguia ao longo do caminho, oliveiras, e se colocava para que aquele rei passasse e fosse aclamado por toda aquela população. Porém, Jesus sempre, a todo instante, permanecia em silêncio, não acenava para a população, não ensaiou nenhum discurso, simplesmente foi adentrando a Jerusalém junto com toda aquela massa. Aquela onda humana, então, entrou por um dos portais do templo e invadiu o pátio dos gentios, do pátio do povo e dos sacerdotes. E se escutava de longe, e quem escutava de longe toda aquela aclamação, vinha para aquele ponto central para ver o que estava acontecendo. Os fariseus, nós sabemos, orgulhosos, que interpretavam as leis a seu modo, de acordo com seus interesses, já nutriam um ódio danado contra o Cristo.
E esse ódio só aumentou. Os sacerdotes, vamos dizer assim, que eles tremeram na base, porque eles anteviram a possibilidade de perder o seu poder e os privilégios que eles tinham. Então, eles se reuniram e falaram, olha, só tem um jeito, a gente precisa eliminar, precisa fazer com que esse tal de Jesus seja morto. Depois dessa entrada triunfal em Jerusalém, Judas imaginou que tinha chegado o momento e que o Cristo iria tomar uma atitude e iria inaugurar o seu reino, e ia acontecer aquela grande luta de libertação. Então, Judas estava ali aguardando para ver a atitude do Cristo, e ele simplesmente se recolhe no final da tarde e, em silêncio, volta para Betânia. Judas ficou inquieto, nervoso, irritado e desapontado com Cristo. Ele tinha um outro ponto de vista. Ele achava que o Cristo tinha que usar a política, tinha que usar a força do povo, das classes que gostavam das suas pregações, para promover essa grande revolta e a libertação. Embora Judas fosse um apaixonado pelas ideias do Cristo, ele entendia que o Cristo tinha que usar o caminho da política, tinha que usar a força do povo, porque enquanto o Cristo pregava a concórdia, a tolerância, a paciência, o perdão aos inimigos e o amor aos inimigos, Judas entendia que esse tipo de atitude não iria provocar todas aquelas transformações que se precisava. Na verdade, Judas estava envolvido por algumas ideias malucas. Ele tinha uma paixão muito grande pelas riquezas transitórias, por cargos, por posição na sociedade. Isso fez com que, na manhã seguinte, bem cedinho, ele vai procurar José Caifás, que era o sumo sacerdote, no Sinédrio, para tentar conseguir, alguma maneira, de que o Cristo manifestasse o seu poder. E ele, depois de muitas horas, de muita espera, de muitas conversas, de muitas promessas, ele se vale da amizade que ele tem com alguns daqueles sacerdotes e também de algumas influências na sociedade, e cria um plano para entregar Jesus a esses poderosos. Na cabeça dele, Jesus seria preso e todo o povo e determinadas pessoas, inclusive algumas pessoas da classe política, iriam se rebelar contra a prisão do Cristo, iriam apoiar Jesus, e a revolta, aquela luta iria acontecer, e a libertação do povo iria acontecer. Bom, Judas fez esse acordo em troca de alguns privilégios. Ele recebeu um cargo onde ele iria dirigir e conduzir todo o processo junto dos seus companheiros. Isso, de certa forma, recebendo esse cargo, ele estaria suprindo a parte da ambição que ele tinha. Mas ele imaginava também que ele iria conseguir, com esse cargo, realizar alguns intentos em prol da implantação do cristianismo. Ele iria conseguir, como ele ia ter certa autoridade, ele iria libertar o Cristo, toda aquela massa iria apoiar o Cristo, e ele iria conseguir aquilo que imaginava. Ele recebeu 30 moedas de prata, achou muito pouco, mas o que ele pensou? Não, eu já vou ser empossado no novo cargo, eu vou ter muito mais dinheiro, e eu vou conseguir aquilo que eu quero. Chegou o momento da ceia pascual, Jesus reuniu todos os seus discípulos, e durante a ceia, ele aconselha, orienta e comunica aos seus apóstolos do que estaria acontecendo nas próximas horas e nos próximos dias. Os apóstolos não entenderam muito bem. Jesus se retira para o Monte das Oliveiras para se preparar, meditando, orando, para o grande sacrifício do Calvário. No dia seguinte, Judas aparece com os soldados e com um beijo entrega o seu grande amigo, que ele amava demais, porém não compreendia muito bem. E, aterrorizado, ele viu o mestre ser preso, ser desprezado, julgado de uma maneira injusta, ser torturado, conduzido à cruz,
sem nenhum único ai, sem uma queixa, sem uma reclamação. E aí ele se dá conta do equívoco, se dá conta do erro. Ele vai correndo procurar Caifás novamente, devolve aquelas 30 moedas de prata e pede pelo cumprimento do acordo, que o acordo não era aquele. Tanto os sacerdotes quanto Caifás zombam, tiram sarro e desprezam Judas. Ele sai desesperado dali, faz uma última tentativa com aquela relação de amizades que ele tinha, e a reação é de ironia também, e ali ele vê a falsidade humana e pelo desprezo que lhe é dado. Bom, de longe, então Judas vê todo aquele cenário do Calvário, contempla, muito angustiado, tudo aquilo que o Cristo está passando, pelas humilhações, pelas dores, e todo o seu sacrifício na cruz. A partir daí, um remorso toma conta da consciência de Judas. O desequilíbrio se instala e todos nós sabemos que quando nos desequilibramos, nós criamos um clima muito favorável para espíritos infelizes, invejosos e que querem o nosso mal, nos atormentar e nos levar a tomar decisões, fazer escolhas incorretas perante as leis divinas. Ele se sente encurralado, não enxerga saída nenhuma, todos o acusam de traidor, ele não tem mais amigos, então ele não está enxergando saída, não vê outra alternativa, o remorso faz com que um pensamento se agigante na sua mente, que é o de fugir da vida através do suicídio. Então, naquele momento, ele não se recorda de nenhuma lição que o seu mestre tinha ensinado. Ele podia, talvez, ter agido como Pedro, que negou Cristo 3 vezes. Ou como os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que no momento crucial que Jesus pediu para ficar junto, orando, eles dormiram. Ou então, como Tomé, que duvidou que o Cristo tinha ressuscitado. Todos esses reconheceram seu erro, levantaram a cabeça e foram à luta, foram trabalhar em prol do cristianismo e se redimiram. E ele, pelo contrário, ele não enxerga isso, não antevê. E ele então se desloca para o vale de Inom, vencido por uma dor tremenda, uma dor de consciência, faz uso de uma corda, usa o galho de uma figueira e comete suicídio através do enforcamento e ingressa no plano espiritual, no umbral, atormentado, desequilibrado e sofredor. No livro Coração e Vida, pelo espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar um exemplo do que é a misericórdia divina. Vai nos ensinar a todos que todos aqueles que erram e sofrem, que todos receberão o amparo de Deus. É um poema que faz referência a uma passagem evangélica. No terceiro dia, as mulheres vão até o túmulo do Cristo, levar essências, aromas, perfumes, e chegam lá e encontram a pedra que tapava o túmulo do Cristo removida e o corpo de Jesus não está mais lá. Todas voltam para contar o ocorrido para os apóstolos e Maria, mãe de Jesus. E Maria de Madalena fica lá meio atordoada, procurando entender o que estava acontecendo, e ela enxerga um homem, achando tratar-se do jardineiro, ela vai conversar com ele. E chegando próximo, ela vê Jesus materializado, e eles travam a seguinte conversa. Jesus inicia dizendo: "Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai?
Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Se Jesus, esse Espírito perfeito, agiu dessa forma, quem somos nós para criticar e para botar o dedo na ferida daqueles nossos irmãos que erram ou que fazem a opção de desistir de continuar na vida física, através do suicídio? Se Jesus vai socorrer alguém que ele amava e confiava, mas que depois o traiu de uma maneira tão danada, nós queremos acreditar que todo aquele que erra, todo aquele que desiste da vida, todo aquele que comete o suicídio, vai ser amparado pela espiritualidade maior, a pedido desse grande médico de todas as almas, que é o Cristo, que é Jesus. Sendo assim, nós devemos proceder da mesma maneira. Judas já estava há muito tempo desencarnado, lá no Vale dos Suicidas, no plano espiritual. Porém, ele não estava abandonado nem esquecido. E assim acontece com todo e qualquer suicida. Nós vamos encontrar um outro exemplo maravilhoso da garantia de que Deus a todos ampara e resgata e leva de volta para o caminho da felicidade. É no livro Momentos de Ouro, do Espírito de Novo, Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Muito provável vocês já devem ter ouvido, ter lido, é uma poesia intitulada Retrato de Mãe. Diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo, sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Não sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lá cima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescenta serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da nobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor,
Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Maria de Nazaré tem o seu nome hebraico Miriam, que significa Senhora da Luz. E Maria passa, a pedido de Jesus, levar a luz a todos os sofredores, no vale, principalmente no Vale dos Suicidas. Isso está no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. É uma obra que descreve esse amor direto que Maria dedica aos suicidas, e também por intermédio da Legião dos Servos de Maria, que é um hospital, aliás, que é uma organização vinculada a um hospital chamado Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual. Para finalizar, no livro Crônicas de Além Túmulo, ditado pelo espírito Humberto de Campos, a psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar uma declaração de Judas dizendo que ele sofreu, de fato, muito. Desde o início da propagação do cristianismo, ele trabalhou pela divulgação do cristianismo, padeceu os horrores lá do martírio que os primeiros cristãos sofreram, e outras encarnações. Porém, sempre dedicado, sempre trabalhando, sempre estudando, ao longo do tempo ele foi melhorando e ele foi evoluindo. E ele, aproximadamente 1380 anos depois da sua encarnação como Judas Iscariotes, ele vai ter uma encarnação decisiva, e onde ele consegue se libertar daquela cobrança que a sua consciência fazia, e também daqueles débitos perante a contabilidade divina. No século XV, no ano de 1412, numa pequena aldeia chamada Dom Remy, na França, filha de pobres lavradores, nasce uma menina que tem o nome de Joana d'Arc. Seria a última encarnação de Judas Iscariotes. Desde a infância nós sabemos da história de Joana d'Arc, possuidora desde 11, 12 anos de idade de uma mediunidade extraordinária, onde ela recebe a visita de espíritos que passam a prepará-la para uma grande missão, que seria a de libertar a França do domínio ou do jugo da Inglaterra, dos ingleses. E ela é preparada durante anos, e se espalha em toda a região que ela conversa com vozes. Muita gente entende, aceita, acha que vem de Deus, mas muita gente a chama de bruxa, de herege e tudo mais. Porém, ela se mantém firme no seu propósito, segue todas as orientações. Com 18 para 19 anos, ela se despede dos seus pais e vai comandar o exército francês e consegue libertar, através da luta, a França do jugo em inglês. E com isso, ela consegue concretizar a missão que os espíritos superiores deram para ela, de libertar a França, porque mais tarde viria um grande missionário, Allan Kardec, trazer a codificação ou trazer a doutrina espírita para todos nós. Então, ela foi a responsável por preparar, num primeiro momento, a França para que a doutrina espírita fosse recebida. Nós vamos lembrar aqui aquilo que aconteceu com o Cristo. Foi preso, foi julgado injustamente, foi condenado,
foi crucificado e tudo mais. Presta atenção no que aconteceu com Joana d'Arc. Ela foi traída pelos próprios soldados, foi entregue aos soldados ingleses, foi presa de forma injusta, foi julgada de forma injusta, zombada por mais de 6 meses, tratada como enviada dos demônios, como herege, como bruxa e tudo mais. E foi condenada pela Inquisição e foi queimada viva. A partir daí, Judas disse que ele reparou todo o seu erro e se viu livre. Bom, finalizando, gostaríamos de dizer que todos nós sofremos muito quando alguém muito próximo ou conhecido comete o suicídio. Quando essa pessoa, quanto mais próxima da gente, quanto mais afinidade, mais nós sofremos. E todos nós já vivenciamos uma experiência dessa, se não com uma pessoa muito próxima, mas com uma pessoa conhecida. Então, a gente entende que hoje Judas está nos ensinando que apesar do erro cometido, de um grande erro perante a contabilidade divina, nós recebemos N oportunidades para reparar esse erro. Então, ao invés da gente ficar criticando, fulano de tal fez isso, fez aquilo, vamos nos propor a fazer aquilo que o Cristo fez. Entender o problema que essa pessoa está passando e orar, usar todas as nossas boas energias, não lá uma vez ou outra, mas com frequência. Porque assim como uma pessoa doente, que ela não é com um único comprimidinho que ela vai se curar, às vezes ela precisa fazer um tratamento de anos para se ver livre daquela doença. E se nosso irmão desencarnado, que sofre lá no Vale dos Suicidas, precisa muito das nossas orações. E uma mãe, nem se fala, né? Tanto a verdade que tem a frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte, que quando uma mãe se ajoelha em prece, um filho se levanta. E a gente conhece, é sabedor de uma frase que reforça esse pensamento de Santo Agostinho, que é de Francisco Xavier, que diz que quando uma mãe faz uma prece para um filho, ela arromba as portas do céu. Então, ao invés do lamento, ao invés de ficar se culpando, vamos fazer algo que de fato vai ajudar esses nossos irmãos. E lembrar do Cristo que disse, eu sou o bom pastor e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Que o amor de Deus, que a paz do Mestre Jesus possa estar com cada um de nós hoje e sempre. Agradecemos o convite, agradecemos a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho também. Obrigado. Agradecemos a bela palestra, a sua presença, agradecemos as ótimas palavras. E neste momento, em forma de agradecimento, façamos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que falharam conosco. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo mau caminho, pois vós é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus os acompanhe até aos seus lares. Que assim seja.